todas, todos e todes. Nós estamos dando início ao nosso projeto Cine Debate Goiás em Foco. É uma grande alegria estar aqui com vocês e com a equipe. E eu gostaria de falar um pouco desse projeto e de como ele se iniciou, como ele começou. E lembrando um texto da Grada Quilombo, em Memórias da Plantação, ela diz sobre uma frase, quieto como é mantido. E essa frase é uma expressão utilizada na diáspora africana para dizer quando alguém está prestes a revelar um segredo. Mas ela se refere a um segredo como a escravidão, ao colonialismo, ao racismo, e eu diria as perseguições aos indígenas, enfim. E este projeto, Cine Debate Goiás em Foco, ele busca, dentro dessa perspectiva, pautada nessa ideia do quieto como é mantido, que traz Grada Quilombo, para revelar um segredo. E qual seria o segredo que o projeto se propõe? O segredo da colonialidade do ver, o segredo da supressão do cinema periférico, do senso de inferioridade e da ferida colonial mostrada pelo fazer cinema, e é esse fazer cinema que a gente vai trazer, que é um cinema feito por pessoas aqui em Goiás, feito por alunos e egressos do curso de cinema, que, além de fazer os seus filmes dentro de tantas adversidades, mostra também essas adversidades. Então, a gente tem que lembrar que existe uma lógica colonial que mantém essa separação de um cinema hegemônico de um cinema periférico. E essa lógica, a gente pauta ela dentro das colonialidades. E essas colonialidades do poder, do ser, do saber, traz para nós aquilo que um autor, Walter Mignolo, ele fala sobre uma ferida. Isso traz uma ferida, porque essas colonialidades, elas tiram as perspectivas das pessoas em relação ao poder, em relação ao ser, em relação ao saber. E aí, dentro desse projeto, nós pensamos em trazer mais uma colonialidade para a gente pensar, que é a colonialidade do ver. Então, o cinema entra aqui nessa colonialidade. Por quê? Porque o cinema hegemônico que nos é trazido, nos é apresentado pelo hollywoodocentrismo, ele é um cinema totalitário. É um cinema que visa somente o espetáculo, em sua grande maioria. E a partir do quê? De outra colonialidade, da colonialidade do ver. E aí, este projeto, ele busca, então, uma proposta de trazer um cinema como um instrumento contra-hegemônico. E, para isso, busca uma concepção imagética que não deve ser desligada de um engajamento político. E aí, a gente vai ver isso nas propostas que nós vamos trazer. Porque a própria proposta do filme de hoje busca não falar pelo outro, mas evidenciar o lugar do outro. Então, é essa a nossa proposta enquanto projeto. E eu gostaria de aproveitar também para agradecer a equipe, uma equipe que logo de pronto aceitou esse projeto, abraçou esse projeto, acreditou que a gente deve e pode falar sobre o nosso cinema, o cinema feito em Goiás, e dos convidados que nós vamos trazer também, que para além de Goiás, obviamente, mas sempre dentro dessa perspectiva de um cinema periférico, um cinema feito com luta. E então eu gostaria muito de agradecer a Viviane Goulart, o João, o Felipe e o Matheus, que atenderam prontamente a esse convite. Hoje somos uma equipe que tem o Matheus representando a produtora Rosa dos Ventos, a Viviane e o João representando a Labareda, e eu representando a Bellini Filmes. Então, nós temos 3 produtoras nesse trabalho também, e enfim, a gente está, assim, numa perspectiva de trazer discussões bastante frutíferas para a gente pensar o modo de fazer cinema em Goiás e as possibilidades que a gente tem, trazendo sempre as questões
decoloniais para a gente pensar esse cinema. Então, agora, eu aproveito para agradecer rapidamente também a nossa convidada, a professora Josilene Campos, e depois da exibição, eu faço uma apresentação mais formal em relação a ela, reconhecendo que o seu currículo e a sua trajetória dispensa apresentações. Então, eu peço agora o Matheus que passe para a exibição. E a gente volta na sequência com a fala da professora Josilene, com a diretora Viviane Goulart, para a gente passar depois para um diálogo, uma conversa, e já apresento o formato que as pessoas, nossos convidados, podem fazer as suas contribuições, as suas indagações, seus questionamentos, que a gente vai trazer para o debate, tá bom? Muito obrigada a vocês também. Então, peço a gentileza do Matheus para passarmos para a exibição e que tenhamos uma excelente exibição nesse momento. Voltamos, então. Eu gostaria de agradecer a Viviane por ter disponibilizado o Chica para nós. Eu já havia assistido esse filme e reassisti-lo é sempre um grande prazer, é sempre uma questão muito afetiva. Esse filme nos provoca, Vivi, ele nos provoca a pensar grandes questões, sabe? Eu me sinto assim muito confrontada mais uma vez. E acho que esse momento é um momento que vai nos possibilitar conversar sobre ele. Então, eu vou aproveitar, Viviane, para agradecê-la pela parceria nesse projeto. A Viviane é formada em cinema e ela também trabalha com a Labareda Produções, que é nossa parceira, junto com a Rosa dos Ventos e a Bellini Filmes. E é sempre bom ter uma jovem, Viviane é uma jovem cineasta, que tem muita garra. Eu sempre fico muito impressionada com tanto que essa jovem, né? Usei o termo jovem, uma menina que é tão lutadora e tem mostrado o seu trabalho, e para nós é assim, motivo de gratidão. E eu gostaria de verbalizar isso aqui, mais uma vez. Viviane, muitíssimo obrigada por ter disponibilizado esse filme carregado de tantas questões sérias, de tanta luta, de tanta dor, de tanto trabalho e com tanta delicadeza. Muitíssimo obrigada. Eu vou, então, passar a palavra para a nossa convidada, a professora Josilene Campos. Eu gostaria de agradecê-la pessoalmente. A professora Josi, eu a tenho por uma amizade extremamente grande, e por causa dessa amizade eu tenho colocado elas em situações assim de trabalho, e ela sempre atende aos meus convites, eu fico muitíssimo grata, mas gostaria de dizer que ela não está aqui pela amizade, ela está aqui pela competência e por o seu currículo, que eu disse no início, que dispensa apresentações. Porém, cabe lembrar a experiência dela em história e cultura africana e afro-americana. A professora Josi é especialista em culturas negras no Atlântico pela UNB, é mestre em história pela UFG, e neste momento ela está terminando história pela Universidade de São Paulo, com ênfase em história da África e educação para as relações étnico-raciais. Então, para falar do filme Chica, penso que a professora Josi é, assim, ideal. E ela tem também, além desse currículo extenso e competente, ela também tem trabalhado com cinema, além de atuação. Em breve, vocês verão a professora Josi atuando no Conto dos Lobos, atuando num outro filme, Sujas de Carmim, e eu tenho certeza que vocês a verão produzindo. A professora Josi esteve também comigo em Cuba, na morte do Fidel, onde a gente foi colher material para fazer um filme, inclusive ele está também em momento de edição. Então, além de todo esse currículo, ela está muito próxima no fazer cinema,
tanto pensar o cinema enquanto direção e pensar os argumentos, quanto a atuação. Então, eu vou passar a palavra com um agradecimento muito profundo. Muitíssimo obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. E lembro mais uma vez para os nossos convidados que o chat está disponível para a gente colocar as nossas dúvidas, para a gente fazer perguntas, para a gente interagir nesse momento em relação ao Chica, em relação a Viviane, enquanto cineasta e produtora, em relação às considerações da professora Josi, e enfim. Tá bom? Muitíssimo obrigada, professora Josi, obrigada a todos e todos também. Já te passo a palavra. Obrigada, professora Silvana Bellini, pelo convite. Sempre uma honra. Metade dessa apresentação é só aos olhos da amizade que ela tem mesmo. A outra metade, pouco importa diante de tanta beleza que a gente acabou de ver, né? Eu acho que a gente conhece um bom cineasta quando ele consegue tirar a beleza de uma situação tão difícil, de uma vida tão difícil, né? Então, muito obrigada, é uma honra compartilhar esse momento com a Viviane, né? Essa cineasta tão jovem e tão cheia de talento, desse filme maravilhoso. Eu penso que isso, nesse momento, né, que a gente está atravessando essa pandemia, isso nos enche de esperança, né? Isso nos enche de emoção e nos enche de esperança, de saber que tem pela frente, né, pessoas que têm o cinema como uma forma de resistência e com um olhar tão respeitoso. É muito difícil a gente encontrar... A Silvana começou a falar um pouco sobre essa questão do cinema, né, desse cinema decolonial e dessas narrativas. Existe uma grande diferença, né, da gente pensar, né, dessa figura da mulher, da figura do negro no cinema. Ele sempre apareceu, mas são poucas vezes que ele aparece com tanto respeito. E eu penso que o filme da Viviane apresentou Chica de uma maneira bastante respeitosa. E eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem que ter em mente hoje, de como tratar essas questões de maneira delicada, bonita e respeitosa. É uma honra estar aqui participando, abrindo, né? É uma honra e uma grande responsabilidade abrir esse momento do Cine Debate Goiás em Foco, esse projeto necessário para apresentar, né, esse tipo de cinema, esse cinema que é produzido com tantas adversidades, com tantos problemas, com pouco apoio, mas com muita vontade, muita garra e muito talento. Eu agradeço a Silvana, agradeço ao João, que está aqui também, ao Matheus, ao Felipe, que estão nesse momento, né, nessa parceria tão bonita, né, acompanhando a abertura dos trabalhos. E os trabalhos foram abertos de uma maneira muito bonita, porque foi aberto com um olhar, um filme que fala de uma mulher negra, que apresenta essa mulher negra exercendo a sua arte. O que ela faz é arte, né? O que ela faz é arte. E como ela se integra nessa arte, e como essa arte virou, o trabalho dela, aquilo que em torno daquilo que gira a vida dela, e como ela tem uma relação muito interessante com o que ela faz, com o ofício dela. Eu penso que eu dividi algumas questões aqui para a gente conversar. É claro que eu quero muito ouvir a Viviane, e o que eu vou falar aqui um pouco são sobre impressões, né? São sensações que, ao ver o filme, né, ao ver esse documentário que a Viviane apresentou, que a Viviane realizou, questões que eu acho que a gente poderia estabelecer no diálogo. Eu vou dividir mais ou menos em 3 tópicos. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, que é um exercício bem difícil para um historiador, mas eu estou aqui me esforçando. Queria falar um pouco, entender, né, o meu olhar, esse crivo, a partir da perspectiva do trabalho, do feminino e da relação com a natureza. Então, serão esses 3 tópicos que eu vou tentar, de uma maneira bastante sucinta, abordar, até porque algumas questões
para ser muito mais um olhar que eu estou levantando hipóteses que depois a Viviane vai poder ou não, né, falar um pouco melhor para a gente sobre isso. Mas eu acho importante a gente pensar a partir da perspectiva, começar a pensar no cinema, né? Como que esse cinema da resistência, esse cinema da diversidade, como ele é poderoso? Ele é poderoso porque ele vai ao encontro daquilo que foi silenciado. Ele vai ao encontro dos silêncios, ele vai ao encontro daqueles que foram silenciados, ele vai ao encontro daqueles que estão na nossa base social. Chica, somos muitas chicas. Chicas são essas mulheres que estão o tempo todo dentro dessa estrutura de violência, de opressão, de racismo e de exploração do trabalho feminino. Chica é a brasileira. Chica é essa mulher brasileira que luta com tanto afinco para criar seus filhos, para trazer pão. Então, o cinema, né, Viviane, quando olha para a Chica de maneira muito respeitosa e estabelece uma relação com ela, a gente vê que é um documentário de muito silêncio, né? Ele é um documentário em que ela fala a partir dos interstícios do silêncio, e isso é muito poderoso. Ele é muito poderoso porque é nesse silêncio que ela está se comunicando, é nesse silêncio que ela... Porque é o silêncio o lugar onde ela foi sujeitada, mas é o silêncio também o espaço da resistência. É nesse silêncio que ela fala de quem ela é nesse silêncio que ela fala de como o trabalho chega na vida dela e como o trabalho possibilita ela e os filhos e a família sobreviver. É nesse silêncio dos pequenos gestos, é no silêncio, né, essa é uma fotografia muito bonita que muitas vezes as pessoas fazem documentários sobre pessoas que fazem trabalhos manuais e pouco se mostra as mãos, né? Porque é da mão, né? É da mão que ela vai tecer, a mão dela tece a vida dela, é a partir da mão, é a partir daquilo que sai das mãos dela. É a mão dela que cria a narrativa da vida dela. E o filme é narrado com várias tomadas das mãos. E isso é muito bonito e muito respeitoso, né? Porque isso fala dela, do exercício profissional dela, mas também nos mostra essa mão calejada de uma mulher negra de tantas lutas. É na mão que a gente vê Chica, e num olhar distante nesse silêncio. Quem é a Chica? Né? Essa mulher que faz esse trabalho com barro, faz panelas, ela faz uma série de artefatos com aquilo que ela encontra na natureza. E isso é muito bonito. Uma fala da Chica me chamou muita atenção, que ela diz que ela aprendeu a fazer as panelas com a irmã dela, e ela viu nesse ofício a possibilidade de se desvincular do trabalho doméstico. Porque é no lugar do doméstico em que, historicamente, as mulheres negras foram reduzidas. É o trabalho doméstico, esse resquício da escravidão, que aprisiona as mulheres negras dentro de uma relação de exploração extrema do seu trabalho e uma relação de profunda humilhação enquanto uma cidadã trabalhadora. Vale lembrar que a PEC das domésticas foi aprovada há pouquíssimo tempo, nós estamos em 2020, ela foi aprovada em pouquíssimo tempo com muita resistência da sociedade. Quem não se lembra, né, da famigerada capa da revista Veja, em que apresenta um casal de pessoas brancas dizendo que agora vão ter que se virar, visto que seriam tão obrigados a pagar os direitos trabalhistas das mulheres. Essa revolta social, ela acontece porque o trabalho doméstico é o trabalho direcionado, é o resíduo, é aquilo que ninguém quer fazer.
E aquilo que ninguém quer fazer, ele sobra para mulheres que são invisibilizadas dentro da sociedade. O trabalho doméstico é a marca da escravidão. Ela é a marca, o trabalho doméstico é o trabalho não remunerado. O trabalho doméstico é o trabalho que sobra para mulheres e que sobra especialmente para mulheres negras. E quando ela vê, o filme apresentou bem o trabalho, imenso trabalho que ela tem para fazer, especialmente a panela. A gente acompanha a feitura da panela e a gente consegue ver o trabalho imenso que ela tem daquilo e como ela entende que aquele trabalho foi um espaço de liberdade. Então, daí a gente pode inferir o tipo de trabalho que ela tinha antes, o tipo de relação de trabalho que ela tinha antes. Se esse trabalho tão duro, se esse trabalho tão difícil, se esse trabalho que deixa tantas marcas nela, ela entende como um lugar de liberdade, a gente consegue imaginar como ela era tratada nesse trabalho doméstico, como era essa relação de trabalho que era estabelecida com ela, quem eram esses patrões, né? De que maneira ela era vista, né, socialmente, né? Então, assim, isso me chamou bastante atenção, porque uma das marcas da nossa sociedade é justamente criar espaços onde as mulheres não consigam sair do trabalho doméstico, seja ele remunerado ou não remunerado, como espaço da dona de casa, como espaço da mãe, né? Então, Chica vê nisso, só que ela, obviamente, né, como é a história de todas as mulheres, ela acumula os trabalhos domésticos também. E ela fala, ela fala o trabalho das 7 às 7, e ela para fazer comida, ela para alimentar a família, né? Chica é o arrimo da família, Chica é a estrutura da família, né? Chica diz que criou todos os filhos. Ela fala, eu criei todos os filhos com as panelas e agora tem os netos, né? Então, Chica é o pilar da família, é o trabalho feminino que é o pilar da família. Essa exploração do trabalho feminino que se dá a partir do seu ofício, né? O filme não nos mostra isso, mas eu penso que Viviane pode depois até falar um pouco melhor sobre isso, de como que essa questão da venda, eu fiquei pensando, isso foi uma coisa que eu fiquei muito pensando, né? A gente vê a produção e ela vai falando um pouco sobre as encomendas que ela tem, mas eu fiquei pensando muito como é que se dá essa relação do trabalho, como é que ela vende o trabalho, como é que ela vende força de trabalho. A gente, bom, eu sei, né? Talvez o pessoal que assistiu o filme talvez não saiba, mas eles estão falando muito da cidade de Goiás, né? Então a gente sabe que existe uma grande movimentação, né, financeira em torno desses trabalhos manuais. E a gente sabe que não é barato comprar uma panela dessa, né? E eu fiquei depois me perguntando por quanto Chica vende a sua mão de obra, a sua força de trabalho, o seu labor, a sua, sabe? Porque ela não tá, aquilo ali dá para ver. Ela tem muita concentração naquilo que ela está fazendo, ela tem uma perícia e ela tem uma dedicação muito interessante, muito bonita, né, daquilo que ela está fazendo. Ela sabe que fazer a panela salvou ela, salvou a família e provém, né? Ela é a provedora. Eu não sei se ela é, mas a Viviane depois pode dizer um pouco sobre como é que é essa ótica da família, mas a impressão que tem é que ela é a provedora, né? Que os netos estão ali, ela fala que vai dar comida para o neto, então assim, e como que esse trabalho, né? Como é que é a venda, né? A gente vai nas lojas de artesanato, essa panela não é barata, né? Por quanto será que Chica vende esse trabalho, essa dedicação? Nossa, eu estou falando demais, né, gente? Outro ponto que eu queria chamar a atenção para essa ideia como que esse feminino se apresenta, né? E como é um trabalho quando a amiga, eu não sei se é amiga, se é irmã, eu estou entendendo que é amiga, ou enfim. Depois eu fiquei pensando que provavelmente é irmã, porque ela falou que é a irmã que ensinou o ofício, né? Essa outra mulher que se apresenta, né? E elas estão compartilhando. Que coisa, que troca interessante, né? Que ela fala, olha, eu estou um pouco apertada, tem como você fazer isso para mim? Ela faz. Como esses laços de solidariedade são tecidos entre essas mulheres? Como é que esse laço se apresenta, né?
junto com essa outra mulher, a gente consegue ver como é que eles se apresentam, né? Elas dividem, elas compartilham, né? Como é que você tá? O que você está fazendo agora? O que você precisa fazer? Né? Quando você vai queimar, né? Me ajuda a fazer isso aqui. E essa relação, né? Dessa irmandade que é construída entre mulheres, a gente vê muito isso, né? Nesses lugares onde o trabalho feminino ele é o arrimo da família, né? A gente vê como que isso é importante e como é que isso cria esse laço e como esse laço é potente, como ele é poderoso e como ele é importante, né? Essa coisa das mulheres me lembrou também o filme de Silvana, de Iriti, né? Como que a gente tem esse saber que é passado de mulher para mulher e como é que elas entendem que esse saber ele é fonte, ele é precioso para essas mulheres. Ele é precioso porque, de uma certa forma, ele proporciona independência para elas, ele proporciona o que comer, ele proporciona comida na mesa, ele proporciona uma série de coisas, e ele proporciona também um sopro de liberdade para elas, porque dá para ver que elas levam aquilo muito a sério, dá para ver que elas entendem, têm muito respeito pelo trabalho delas. Eu achei isso fantástico. E é muito interessante que essa mulher, né, que trabalha das 7 às 7, né, fazendo panela e toda aquela... que é um trabalho difícil, a gente vê ela amassando barro, e é uma coisa assim muito impressionante, mas a gente vê que apesar dessas mazelas, né, e ela não deve ter tido uma vida fácil, né, a gente vê isso nos silêncios, a gente vê isso no olhar, a gente vê isso nas entrelinhas, mas é interessante como ela é um ser desejante, e como é potente, né? E como é potente você ter esse ser desejante, porque a vida pulsa nela, a beleza pulsa nela. Ela tá na festa e ela quer se arrumar para a festa, né? Ela tá na festa e ela pinta as unhas, né? Ela arruma o cabelo, ela quer estar bonita, porque ela é desejante, né? Ela é uma pessoa que os maus tratos da vida não tirou aquilo que é a coisa mais importante de todos nós, né? Que é o desejo. Então, ela é uma mulher que tem desejo. E nesse sentido dela ser essa mulher que tem desejo, ela repassa esse conhecimento. Eu não sei se é neta, né? A gente não sabe muito, mas no momento da máquina de costura, aquele é muito poderoso para quem tem família do interior, como eu tenho, aquilo é muito poderoso. Aquilo são os momentos de troca entre mulheres, né? Mas também é um momento de repasse de ofício, porque muitas vezes esse ofício é repassado de maneira tão bonita, né? A irmã que repassa para a irmã, eu não sei se é neta dela, né? Eu fiquei pensando que talvez pudesse ser a neta dela, de repente ela tá ali ensinando a costura, olha, você tá... Então, Chica é uma mulher de talentos, Chica é uma mulher talentosa, né? É um ser desejante, uma mulher cheia de talentos, talentos esses que poderiam perfeitamente ser melhor explorados. Eu fico imaginando como Chica seria muito mais potente se ela não tivesse sendo subterrada por essa sociedade racista, misógina, né, que insiste ainda em colocar a mulher nesses espaços subalternos, que insiste em silenciar, né, essa mulher talentosa, essa mulher desejante, essa mulher negra que apesar de tudo tem um afeto, ela tem amor, ela tem ternura e ela tem desejo. Outro ponto que eu tinha separado aqui para comentar, eu fiquei muito impressionada, eu não sei se foi uma escolha do roteiro, enfim, não sei se Viviane escolheu isso de uma maneira pensada já, mas ficou muito interessante, ficou muito bonito como existe uma relação dela com a natureza, da terra. Depois a gente tem a água, ela vai num riacho, ela lava a roupa, ela se banha. E aquele momento do banho é um momento muito, muito poderoso, né? Então Chica tem essa integração com a natureza, e depois a gente tem o fogo,
e o fogo só existe onde tem o ar. É interessante como esses elementos da natureza vão costurando essa relação, vão pontuando essa relação. É interessante como esses elementos vão dando ponto da vida dela, porque ela fala, olha, eu tenho que pegar a lenha, né? E a gente vê o estoque de lenha dela, né? Então ela tem a coisa da lenha, da árvore. Então ela vai e coloca lá, e o fogo. E ela fala que todo o cuidado, e é um cuidado muito respeitoso com o fogo. E aí eu vou me lembrando, né? Eu dentro da minha hora de história da África, de como que o fogo, né? De como os elementos da natureza são lidos, né? Por alguns povos africanos como a própria divindade, como a manifestação da divindade. E, portanto, são pessoas escolhidas dentro dessas sociedades que têm o segredo, né? O segredo do fogo, o segredo das águas, o segredo do vento, né? E como Chica, ela dentro de algumas sociedades africanas, ela seria uma tradicionalista. Um tradicionalista é aquele que guarda os segredos, é aquele que os deuses sopraram nos seus ouvidos esse segredo. E o fato dela ser essa mulher negra que manipula todos esses elementos da natureza, a gente vê como que essa ancestralidade pulsa e pulsa forte. Como essa ancestralidade está presente, apesar de todas as dores, das violências, dos silenciamentos, ela está presente e ela é pulsante. Então a gente tem essa relação linda com a natureza, né? Então, desde essa mulher que começa esse filme, né, a gente tem ali o elemento terra sendo manipulado, a gente tem a água, a gente tem aquele mergulho de quem se recompõe na água, de quem se reenergiza na água, e a gente tem o poder do fogo, e ela numa relação muito, muito respeitosa com o fogo, ela diz, tem que ter paciência, porque ela sabe que não é ela que controla o fogo, ela sabe ler a natureza, então ela sabe que não é ela que controla. Ela fala, as pessoas ficam às vezes com muita pressa, às vezes, né? Ela fica lá o dia inteiro, né? Nessa troca, nessa relação. Então, essa coisa com a natureza me chamou muita atenção, né? E ela encontra nesses elementos da natureza esse sopro, né? É o sopro da vida. Não à toa a gente encontra nas narrativas de contos africanos, o sopro da vida normalmente é feito quando você, pela terra, né? Aquele que forja, né? Você forja, você tem o sopro, o vento, né? O sopro é o vento, você forja a terra, você se fortifica no fogo e você se banha nas águas. Então, isso me veio muito, né? Eu tive esse olhar, esse crivo, né? Dessa beleza toda. Bom, eu já me alonguei demais, eu falei que eu ia falar muito, muito rapidamente, mas assim, fiquei muito, muito deslumbrada, foi uma honra poder falar um pouco desse filme, falar um pouco, na verdade, do meu olhar para esse filme, das minhas impressões, daquilo que me chamou a atenção, porque o filme quem vai falar mesmo é a diretora, né, gente? Então, eu estou aqui só dando pitacos, né? É muito mais um olhar de uma pessoa que eu fico muito feliz de falar essas palavras, porque é um olhar de uma pessoa que já falou coisas muito difíceis para alguns filmes. Porque eu acho que a gente tem que ter muito respeito, né? Porque a gente acha que esse cinema, o cinema decolonial, ele é basicamente, ele precisa ser basicamente um cinema de respeito, porque senão ele vai ser a mesma coisa, né? Não basta você abrir para outras narrativas. E como é que você faz isso, né? Não é o suficiente você criar espaços para aqueles que foram subalternizados. Não é o suficiente. Né? Me lembra muito a Spiva, que eu acho que ela tem a provocação que ela faz é muito necessária. Pode o subalterno falar? Eu acho que a gente tem que sempre que estar com essa pergunta que ela tece em todas as nossas realizações, né? Nós que temos esse compromisso de pensar outras formas de narrar, né? Seja a partir do cinema, seja a partir dos nossos trabalhos acadêmicos, seja a partir da literatura. Então, eu estou muito feliz, fiquei muito orgulhosa, só tenho a agradecer. Esse filme lindo, é um filme lindo, muito respeitoso. E muito obrigada por essa oportunidade, e obrigada por me dar a oportunidade de abrir esse projeto, e penso que
Vocês abriram com a força da natureza, então só pode ser sucesso. Obrigada. Muito obrigada, professora Josi. Eu estou assim emocionada com a sua fala, com a sua sensibilidade. E quando você traz a questão de que o tradicionalista é aquele que guarda segredos, eu fiquei assim impactada, porque eu acho que a Vivi, ela conseguiu trazer os segredos da Chica, né? E os segredos da Chica, como você bem colocou, e colocou de forma, de uma sensibilidade, assim, incrível. Eu tô assim, impactada com a sua fala, e muito agradecida, muito obrigada. Eu acho que o Chica merecia o seu olhar. Então, muitíssimo obrigada. E esse projeto, eu comecei a nossa fala hoje falando que esse projeto era um projeto de segredos, né? De segredos da colonialidade do verde, segredo do cinema periférico, do segredo. E eu acho que é isso. Então, você traz esse olhar do segredo do Chica, e então é muito impactante e muito emocionante mesmo. E ver o Chica já traz a lógica de si mesmo com uma força incrível. E a sua fala, ela ressalta pontos que eu não tinha feito as conexões. Então, eu sou muitíssimo grata e passo agora a palavra para a diretora, Viviane, agradeço mais uma vez pela sua parceria com o projeto e pela sua disposição e gentileza de trazer o Chica para nós. Viu? Muito obrigada. Então, eu te passo a palavra para depois a gente abrir para as pessoas que estão com a gente no chat, que tiverem dúvidas. Eu já percebi que no chat é só elogios, e eu tenho certeza que, se tiver algum questionamento, o pessoal aproveita que esse é o momento. Tá bom, Viviane? Com a palavra. Amadas, né? E parceiros todos, né? Todo mundo que está conosco, né? Agradeço todo mundo que está aqui presente no bate-papo. Já vi algumas questões aqui também, vou tentar engatar aqui minha resposta nela. E dialogar com todas essas palavras que a Josi colocou, esses argumentos, esses pontos de vista, viu, Josi? Assim, é um prazer estar aqui com você, é uma honra para mim mesmo poder estar discutindo com alguém com o tamanho repertório que você tem, sim, né? Você tem todo o seu lugar de fala e tem todo o seu lugar de conquista, né? Todos os lugares que você já percorreu em termos de estudos em África e diásporas, né? Então, assim, para mim realmente importa todo esse tipo de encontro e de diálogo, né, que eu estabeleço. Então, assim, inicio a minha fala agradecendo muitíssimo a equipe, né, deste documentário também que eu trabalhei, que é uma equipe também interseccional, assim, também, e formada por maioria pessoas pretas e pardas, né, e para mim importa demais assim, essa questão da tessitura do filme, né? Eu estou falando de uma pessoa preta, que é a minha vizinha, né? Uma mulher, notório saber. Eu reconheço a Dona Chica muito como essa pessoa, né? Notório saber, então uma sabedoria em pessoa, né? E aí o caminho desse filme, né? A realização desse filme, ela vai de encontro com políticas também de educação, né? Que credibilizam, né, e valorizam essas pessoas como a Dona Chica, que às vezes não passou por uma formação universitária, mas passou por toda uma jornada de trabalho, de vida, né, e que faz dela, né, essa pessoa sábia, né, um notório saber, essa pessoa repleta de sabedoria e que está a nível de docentes universitários também, né. Então, assim, é um caminho que eu tenho tecido junto com a Dona Chica, aqui de encontro, né? Eu vivo na comunidade quilombola Alto Santana, aqui na cidade de Goiás, então a gente é vizinha, a gente tem uma relação de amizade, né? E de partilha aqui, né? Em termos das nossas negociações aqui também, né? Eu moro na casa dela, também eu alugo a casa dela, então tem uma relação de muita proximidade nesse sentido. E sou aprendiz de cerâmica. Quando eu mudei aqui para a comunidade, eu comecei a aprender cerâmica com ela. Então, o filme ele foi nascendo de uma relação mesmo
entre mestre e aprendiz, né, no ofício do artesanato. Acredito que as artes, elas se encontram muito com o artesanato aqui na América Latina, né? Então, além de fotógrafa, eu também tenho um desassossego com as minhas mãos, então vim aqui, cheguei aqui, comecei a morar aqui, e me encontro entre duas mestras ceramistas, que de fato, a mulher que trabalha com ela é a irmã dela, é a dona Didi, Divina Célia, que ela chama. E a dona Chica chama Maria das Graças. Aí, as duas são minhas vizinhas, né? Então, hoje eu me encontro entre duas mestres de cerâmica, não tinha como eu não me envolver, né? Assim, devido a esse interesse também com essas artes plásticas da cerâmica. E aí, a dona Chica é uma pessoa muito aberta, assim. Eu tenho estudado muito documentário, né? E tenho percebido que quando a gente trabalha com esses sujeitos reais, esse desenvolvimento do filme, ele vai muito de encontro com uma coautoria, sabe? Também entre aquele que filma e aquele que topa fazer a imagem. Então, assim, eu saúdo muito a Chica aqui, desejo, né, que a gente construa outros espaços também, que ela possa estar aqui presente, assim, a gente já participou de uma live, assim, como ouvinte, eu e ela, assim, então, assim, tenho tentado inserir a dona Chica também em algumas dinâmicas também audiovisuais, porque ela realmente é muito interessada, e aí vai de encontro também com as questões que você falou, Josi, do escoamento, né, que o filme ele abriu, né, para esse espaço, né. O filme ele tem essa narrativa que vai da feitura da peça, né, até a queima, mas aí essa segunda parte, né, que seria esse produto, fica em aberto, né. Aí, assim, trago um caldinho aí também para os meus amigos e parceiros aí também de trabalho, todo mundo que estamos juntos aí, que a gente tem a intenção de elaborar um longa-metragem, assim, foi um trabalho que se iniciou em abril de 2019 e fechou as filmagens em setembro de 2019. Então, foram muitos meses, muitas filmagens, e fazendo esse gancho aqui do longa, porque essas imagens, né, de processo, de desenvolvimento do filme, ela fala muito da associação dos artesãos de Goiás. Então, assim, né, estamos aqui também com o pessoal de Goiás, da cidade de Goiás, né, e a dona Chica respeita muito essa associação, que ela está localizada lá na Igreja do Rosário, né, aqui na cidade de Goiás, e é uma associação super antiga. A dona Chica é uma das membros dessa associação desde o início também, então a gente fez as contas esses dias aí, parece que tem uns 40 anos, sabe, que ela é membro e que ela trabalha também com o escoamento na associação. Então, assim, essa associação sempre apoiou as paneleiras da cidade de Goiás, ela tem esse escoamento lá, e ela também ela produz na casa dela, né, aqui na comunidade quilombola Alto Santana. Então, gente, assim, né, o quilombo Alto Santana é um quilombo urbano, né, tá dentro aqui do perímetro urbano, né, da cidade de Goiás, pertinho da igreja do Santa Bárbara, né, igreja Santa Bárbara, aquela maravilhosa lá da escadaria. Então, assim, quem quiser comprar as peças da dona Chica, é só chegar aqui no quilombo mesmo, né, vem perto aqui da igreja Santa Bárbara, caminha até o quilombo Alto Santana, e vocês podem comprar as peças da dona Chica na casa dela, ou na casa da irmã dela também, a dona Didi, que também tem um escoamento maravilhoso. E aí as duas, assim, escoamento, assim, elas têm uma produção maravilhosa. Agora, em relação à pandemia, tá tendo muita dificuldade. Então, assim, quem tem interesse com esse tipo de trabalho, elas estão de portas abertas a estarem negociando, porque elas estão com muita peça queimada que está na prateleira nesse momento. E aí, assim, elas já tiveram vários ciclos com essa associação dos artesãos de Goiás, né? No momento, assim, essa associação também tem se reativado, né? A pandemia dificultou muitas coisas, então está um pouco parado por causa da pandemia, mas ano passado estavam acontecendo algumas feiras ali na Igreja do Rosário, então, assim, tem uma nova gestão aí também querendo produzir, né? E trabalhar o cooperativismo. Então, assim, colocando algumas questões que não ficaram no filme também, mas para a gente também pensar sobre todo esse trabalho da dona Chica, porque o filme ele vai de encontro com essa memória familiar dela, né? Então, assim, foi um filme que foi proposto durante o final do meu TCC, é um curta-metragem. Então, tipo assim, eu tinha um pouco tempo, né, para finalizar esse filme numa ilha de edição e tudo.
Então, foi por isso que optou-se por esse formato de curta-metragem e a obrigatoriedade da escola mesmo, né, no formato do TCC. Mas desde o início, né, toda a relação que a gente vai construindo e esse documentário mais aberto, aí eu vou já de encontro com a primeira pergunta aqui da minha amiga Karina, né, que ela perguntou: em quantas diárias o documentário foi realizado e se houve um pré-roteiro ou se a forma se deu na edição? E qual a importância de documentários para a comunidade e para a propagação do conhecimento? Então, foi abril, maio, não, aí maio deu um pause. Abril, junho, agosto e setembro. Então, uns 4 meses de diária, intercalados, assim, 4 em 4 dias, às vezes paravam 3 dias, voltava. E em relação ao pré-roteiro, teve uma proposta, assim, de uma estratégia de abordagem, né? Aí, a gente no documentário trabalha muito com essa ideia do dispositivo, ou pode também ter roteiro, né? Mas, assim, nesse caso, eu trabalhei com um dispositivo que era o aprendizado em cerâmica, né? A partir desse diálogo entre mestre e aprendiz, porque aí a gente se aproximava a partir de um elo, que era a cerâmica. Então, a partir da cerâmica, eu ia me enveredar, né? Me aproximar das narrativas dessas histórias que estão junto com a Dona Chica. Então, assim, em 2018, eu já estava fazendo fotografias lá na casa da Dona Chica. Então, acompanhei, já tinha tido uma experiência de queima com ela, para conhecer como que ela queimava e tal. E aí eu já comecei a trabalhar, assim, a fotografia mais para como registro mesmo, né, desse universo da cerâmica. Não tinha pensado que ia fazer um filme. Aí, em 2019, surgiu a possibilidade de fazer o filme, falar, vou fazer um trabalho de TCC com algum tema que eu estou mais próxima, legal, Dona Chiquinha, eu estou próxima. Eu já tenho toda uma jornada com comunidades tradicionais, entrei no audiovisual a partir de uma relação com um grupo indígena, que é a comunidade indígena dos Pataxó, lá em Minas. Então, assim, são sujeitos e histórias que eu gosto muito de estar envolvida e aprofundar mesmo, assim, passar relações de 5 anos, assim, de estar sempre indo na aldeia, igual eu vivi essa experiência em 2011, 2009, né? E agora aqui no Quilombo eu vivo aqui, sabe? Não foi algo assim premeditado, foi algo que me acolheu. Eu falo que o Quilombo me acolheu. Eu quero até encerrar, quando eu for encerrar aqui com vocês, eu quero encerrar com um dizer aqui muito bonito sobre Quilombo, que eu acho que é bom para a gente poder fechar também com esse acolhimento que o Quilombo proporciona para a minha vida. E aí foi nesse sentido, né, que aconteceu essa formulação, né, a estratégia de abordagem. E aí, Josi, vai de encontro com as suas questões também sobre a natureza, né, assim, eu tive a orientação de uma professora muito incrível também, que eu admiro demais, que é a Cris Ventura, né, ela também é uma multiartista, é uma baita editora, então, assim, ela tem também, assim, esse desenvolvimento na parte da finalização também, que me interessa bastante. Eu queria muito ter essa autonomia também com o processo do Chico, então eu que fiz a edição também. Compartilhei a fotografia com uma grande amiga minha que chama Marina Carolina. Foi muito importante para o projeto do filme, né? Eu sou fotógrafa, mas foi muito importante para o projeto do filme contar com a maestria da Marina mesmo, que a Marina é uma pessoa super segura com a câmera, uma pessoa que teve um olhar de fotógrafa maravilhoso comigo, que estava dirigindo aquela personagem, que estava também com um olhar de fotógrafa. Então, assim, ela abriu a escuta, ela também trouxe muita elaboração, então a gente divide a direção de fotografia nesse projeto por causa disso. E aí a Cris foi minha orientadora e ela trouxe essas relações das camadas da natureza, ela propôs também, assim, essa mística, assim, também, esses elementos, sabe? E aí eu comecei a pensar que o filme ia abrir mesmo com esse lugar da terra. Eu elaborei as naturezas em relação com os atos, o primeiro, segundo e terceiro ato do filme, pensando na jornada da feitura, da lapidação, que é quando você está lapidando, da bulir, que ela fala, bulir, que é como se você estivesse lapidando a panela, e depois a queima, né? Então começa com a terra, né? Ela trabalhando aquele barro, né? Ela preparando o barro para ele poder virar uma argila boa para poder ser construído, né? Ser esculpido.
fazer a escultura, né? A gente mistura um pouco que é madeira, pedra, cerâmica, né, gente? Então tem os termos, né? Mas aí, depois da terra, a gente entra no universo do ar, que é a festa também. O ar é a comunidade, então é o respiro também. Então, por isso que tem também esse outro lugar também, que é dos encontros, né? A sociabilidade dela, o ar. E a água, ela está nesse espaço que é o do bulir. Falado inicialmente no filme que ela, depois que ela faz a escultura, que ela tem que bulir. Aí, na hora que começa a aparecer aquelas imagens em arquivo dela, a gente está na água com ela, né? Então, a água, ela é o elemento da memória. Aí, nesse lugar que ela fala dessas relações de trabalho que ela já teve, né? E a gente acompanha esse relato dela, né? De autonomia, né? De troca de um lugar subalterno para autonomia. Eu achei, era fundamental eu colocar esse lugar do trabalho, assim, dela, assim, no filme, para mim, porque ela já tinha me dado um outro relato, um outro dia, sabe? E ela tinha um orgulho, ela tem um orgulho de ter aposentado como ceramista, sabe? Que é maravilhoso, sabe? E eu também me orgulho bastante dessa pessoa magnífica que trabalhou vários anos de doméstica ter conseguido a sua autonomia financeira, ela construiu as casas delas com dinheiro de cerâmica, tudo, ela realmente é o arrimo da casa, assim, compartilho com você dessa percepção, e de fato sim, que bom que está perceptível também, aberto no filme isso. E aí, assim, quando ela me mostrou os cupons, sabe, assim, uma vez, dos pagamentos, dos boletos do INSS como ceramista, entendeu? Ela é muito organizada, sabe? E aí, assim, depois apareceu isso de novo num relato com a câmera na mão, quando a gente já estava filmando para o filme. Eu tenho algumas imagens desses documentos também, mas foi um dia super, assim, de uma vez, a gente nem estava preparado para filmar, ela abriu, assim, aí eu filmei rapidamente, assim. Mas aí depois entrou com essas imagens de arquivo, que são umas imagens que a gente gosta bastante, tem o pote, né, os potes dela e os filhos, né? Então, as imagens de arquivo, elas estão ali nesse sentido. Aí, gente, eu acho que a gente tem que dar umas encaminhadas também, né? Que a gente também tem um prazo, né? Também um teto aí também dos outros compromissos, né? Mas vamos tentar pegar mais algumas perguntas, se vocês puderem me ajudar, eu vou tentando resolver. Ok, Vivi, muitíssimo obrigada. A sua fala super bacana, mostrou a sua familiaridade, o seu contato e a construção do filme. Eu acho que o filme mostra que as coisas não se deram de forma tão direta, né? Houve uma construção e essa construção foi pautada na amizade, foi pautada no companheirismo, na política da boa vizinhança, enfim. Né? E o Felipe, ele vai nos ajudar agora, que os nossos parceiros convidados têm, acho que, 2 questionamentos para vocês. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe e a gente volta, tá bom? Felipe, por favor. Boa tarde novamente, pessoal. A gente tem mais uma questão aqui da Karina Bueno. Se se poderia falar sobre como a exploração do trabalho doméstico e a divisão de trabalho por gênero ajudou a consolidação do capitalismo e se o trabalho remunerado pode ser uma emancipação. E aproveitando já, fazendo o mesmo bloco, a pergunta da nossa colega Ana Luísa, para Vivi, como você se sente levando Chica para o encontro de cinema negro Zósimo Bubu, sendo uma janela importantíssima para a representatividade do cinema negro? Então, vamos por partes, né? Em relação a essa questão da divisão do trabalho, né, por gênero, né, contribuir para o capitalismo, eu acho que é mais uma arma desse capitalismo misógino, heteronormativo, né? E desses desafios que a gente tem mesmo enquanto pessoa, né, mulher, assim, para além das mulheres pretas também, que tem outro recorte, né, assim, mais aprofundado ainda, né, que a professora Josi ainda colocou, né, foi bem incisiva, né, em relação a essas, como você tinha colocado, como se fossem aos restos, né, aos restos desse trabalho, né, esse trabalho doméstico, ele é tido tanto como um trabalho que ele pode ser empregado, e aí às vezes vai ter uma remuneração, mas que aí eu falo que
que aí eu também compartilho dessa visão, né, de segregação racial mesmo, né, que a sociedade brasileira tem, né, em relação aos corpos, e também essas mulheres também, que às vezes não têm oportunidade nem de ser trabalhadora, né, então, assim, elas nem são remuneradas, mas elas também não têm opção de outro viver, né, viram refém da família, então, assim, ele só solidifica, né, o silenciamento das mulheres. Eu acho que além do capitalismo, ele também é uma estrutura também de apagamento mesmo, né, de protagonismos femininos mesmo, né, assim, inserir a mulher naquele lugar da companhia, né, daquela companheira, né, assim, só a lateral, né, botar a mulher naquele lugar do lateral, né, então, assim, eu acho que ele reforça não só uma estrutura financeira, mas também uma estrutura filosófica antiga e de Platão, entendeu? Com seus próprios pares, né? Então, assim, vai de encontro com muito com essa posição mesmo machista mesmo, né? Falocêntrica. Então, assim, queria abrir mesmo, né, a perspectiva para essas relações entre corpos, né? Então, assim, por isso que é importante a gente sempre dividir esse tipo de trabalho com os nossos cônjuges, né? E também com todos os nossos amigos, né? Com todo mundo que a gente partilha de uma residência, com os nossos filhos, quando você já for mãe, né? Você saber educar pessoas, né? Formar sujeitos que sejam não binários, né? Por favor, assim, tenham outras formas de ver o outro, sabe? Não à base de uma repartição de gênero, né? Acredito que a gente está no século XXI, né? A gente já tem tantas formas de sujeitos e de identidades, né? E acredito que a gente tem que estar aberto a trazer essas enunciações nas falas, e se não souber falar, pelo menos saber se silenciar diante a coisas que às vezes você não está aberto. Então, quem tem algum tipo de preconceito, acho que tem que ficar bem calado, sabe? Assim, durante agora, a partir do século XXI, né, que as portas estão abertas e que, né, ninguém vai voltar para a cozinha, nem vai voltar para o armário, né? Então, assim, acho que a gente tem que repensar as relações de trabalho o tempo inteiro, e essa questão do trabalho remunerado, ele pode ser uma emancipação. É difícil essa questão do enfrentamento com o capitalismo, né? Por causa tudo que a gente vive, a gente acaba detendo através de uma moeda de troca. Ainda a gente está muito inserida ainda num sistema de troca, né? O trabalho ele ainda está inserido com esse sistema de troca que é a moeda, que é o salário, o pagamento, né? Então, assim, acredito em outras formas, né, da gente conseguir os nossos bens e até pagar os nossos serviços. Acredito no escambo, na troca entre atividades, né? A gente está aqui num arranjo totalmente independente, colaborativo, sem dinheiro envolvido. Então, assim, existem gestos, existem projetos, né? Mas eu acredito na remuneração como um reconhecimento mesmo de cada um. Acho que todo o trabalho, quando ele está inserido, quando tem uma oportunidade financeira de valorização, acho que é importante, porque o pão ainda custa centavo, né? A gente ainda tem que comer com dinheiro, né? A gente ainda não está só cuidando de horta no quintal, né? Até tem muitas pessoas conseguindo colher um almoço e tal, tirar uma foto no Instagram que botou lá a folha ou o tomate no prato e tal, mas assim, ainda a gente ainda precisa da moeda, né? Então, assim, tentando ir de encontro mesmo, com o máximo respeito à minha amiga Karina, por causa que são questões que mexe com a nossa cabeça, né? Como é que é o sistema de troca que a gente pode estabelecer, as nossas relações como artistas, como profissionais, né? Então, daí, acho que é nesse sentido. Ok, Vivi. E a da Ana Lu, agora eu vou na Ana Lu maravilhosa, que assim, eu também ia colocar a questão... Eu pediria só para você ser mais breve, que o nosso horário está avançado, tá bom? Sim, Obrigada. Sim. Aí, assim, eu ia até comentar com vocês mesmo, essas pessoas que nos movem, né, que nos alimentam também. Então, assim, tem vários cineastas negros, né, pessoas pretas também, que abriram a perspectiva, né, do cinema preto. E a realizadora Janaína
ela também, Janaína de Oliveira, ela também é uma dessas cineastas, né, uma curadora, programadora, né, e que trabalha, né, nesse encontro de cinema negro Zósimo Bubu. Então, assim, estou muito honrada de estar representando o Centro-Oeste, né, saiu esse resultado, a gente vai fazer parte desse encontro, né, que é o 13º encontro, e o Zósimo Bubu também, ele era, né, um dos realizadores desse encontro, né, é o marco do cinema negro, né, representa esse marco nessa virada dos próprios realizadores pretos, fazendo perspectivas pretas, né? E com outros arranjos e identidades de personagens e sujeitos, né? Que são revelados em imagem, né? Então, para mim, é muito importante o filme estar sendo recebido. Eu participei de uma mesa com a Janaína também um dia, né? Pude ouvi-la, né? Numa mesa, assim, que eu peguei rapidamente, e ela falando sobre essa construção do cinema negro, né? Então, não necessariamente o diretor ele é uma pessoa preta, mas ele pode estar partilhando de perspectivas pretas também, em conjunto com a equipe, em conjunto com o tema, em conjunto com o personagem, né? Então, a gente, né, com esse corpo mestiço, né, esse corpo misturado, a gente sempre se pergunta, né, como que eu posso estar dizendo, né, a respeito de um corpo que é tão marginalizado, né, exterminado o tempo inteiro nas políticas mesmo de extermínio, que infelizmente nosso país pratica, né? Então, assim, a gente vai com muito cuidado. E por isso que eu recebo os seus elogios também, Josi, no sentido do respeito, que foi um filme respeitoso. Agradeço demais. A gente está abrindo a conversa desse filme. Esse filme vai agora para outros encontros. Ele vai estar sendo exibido também na mostra Elas Fazem Cinema, que é de um grupo de mulheres também bem legal lá de Goiânia. E aí, assim, me anima para poder conversar também com outras pessoas a respeito desse filme, perceber como que o filme está dando visibilidade para a Chica, né, e para o trabalho dela, assim, também, para a ceramista que ela é, né. Então, assim, é um filme dispositivo mesmo, assim, que ele abre outras janelas, que ele abre uma visibilidade para o próprio quilombo, para a gente poder, outras pessoas interessadas em gravar aqui, quiser gravar, contactar com pessoas que também têm interesse em serem gravados, que muitas pessoas também podem não ter interesse em ser gravado, que a comunidade tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, assim, também fica dito, né, mas é isso, assim, é para a gente poder tecer diálogos mesmo, né, entre os seres humanos, né, a gente poder conversar, dialogar e trazer mesmo corpos que estão a fim de trazer a sua história à tona. A Dona Chica gosta de contar a história dela, está muito aberta sobre isso, sabe? Ela gosta de ensinar, quem quiser aprender com a Dona Chica, ela é uma pessoa que gosta de ensinar. A gente está com todos os cuidados aí da pandemia, ela é uma senhora de idade, mas assim, na medida do possível, que as coisas foram melhorando, sabe? Entrem em contato, se aproximem, né? E conheçam mais o trabalho dela. A gente vai tentar estar ajudando ela com esse sistema também de Instagram, mas tudo com muita cautela. Ela e a irmã dela estão lançando um produto assim, colaborativo que vai chamar Cerâmica Barros. Então, assim, é uma forma da gente estar fazendo essa dinâmica de escoamento das próprias casas delas, assim, também. Ok, Vivi, muito obrigada por responder as questões. A gente está, assim, com o horário um pouco avançado, então eu gostaria de já partirmos para o encerramento e agradecer mais uma vez, Josi, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de dividir com a gente os seus olhares e sempre tão respeitosos e sensíveis. Eu sempre, na minha vida pessoal, eu consulto a Josi sobre assuntos variados, porque ela sempre tem esse olhar, embora capricorniana, a sensibilidade para subir as montanhas é incrível. Então, muitíssimo obrigada. Agradeço mais uma vez, Vivi, pela parceria no projeto, pela disponibilidade do filme. E eu gostaria, então, de agradecer as pessoas que nos prestigiaram. É um prazer enorme. Muitíssimo obrigada por estarem com a gente nesse projeto, por apoiar esse projeto, de dar visibilidade às questões tão sérias e necessárias nesse fazer cinema tão difícil, nesse fazer cinema tão dificultoso que muitos de nós temos, e ainda com essa perspectiva de que
há um cinema hegemônico, né? Então, além de tudo, temos essas questões. Então, para isso, o Cine Debate Goiás em Foco traz essa perspectiva da gente poder conversar, da gente poder mostrar o modo de fazer cinema aqui. E eu gostaria, então, de agradecê-los e convidá-los para o nosso próximo encontro. E o nosso próximo encontro será... Pois não? Deixa eu só falar aquele texto e aí você fecha com o convite. Pois não, Vivi, então, claro. Tá. Gente, eu vou fazer uma fala aqui da Maria Beatriz Nascimento, né, a intelectual quilombola, né, que viveu de 1942 a 1995. E para vocês entenderem um pouquinho de como que é morar aqui no Quilombo. O Quilombo é um avanço. É produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro, quando precisa de ser um guerreiro. E também é o recuo, se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria, a continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso e mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias da destruição. Muito obrigada, Vivi. Encerrar agora, depois de um poema tão incrível, fica muito difícil. Então, eu vou ser breve para não perder a poesia, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Josi, quer fazer alguma consideração final? Só quero agradecer a oportunidade, parabenizar a Vivi, né, por um filme tão bonito e tão respeitoso. Agradecer, Silvana, pela parceria de sempre. Felipe, João, Matheus, muito obrigada, viu? Espero aglomerar com vocês em breve. Ai, que lindo, aglomeraremos. E então, pessoal, eu gostaria de fazer um convite, então, para o nosso próximo encontro. Teremos o filme Relatos Tecnopobres, um filme que já nasce em grandes festivais e roteirizado, produzido e dirigido pelo nosso querido diretor, João Batista. Então, eu espero vocês. Nosso encontro será daqui 15 dias. E a gente manda o convite. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada, professora Josi. Muitíssimo obrigada, Vivi. Muitíssimo obrigada, Matheus, por ter nos dado esse suporte tecnológico, juntamente com o Felipe e o João. Gente, muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todos. Obrigada, Sil. Obrigada a todo mundo, equipe, Josi. Obrigada. Obrigada. Foi lindo, obrigada. Obrigada, amigos e amigas.